Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início agora a mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Então, eu convido a todos para nós nos unirmos aqui em reflexões sobre essas benesses que o nosso querido Kardec nos trouxe. Mas antes, vamos fazer uma leitura rápida do nosso Evangelho da noite de hoje, que é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do item 11, que é o esquecimento do passado. E Kardec nos ensina assim, ó: em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar o véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. O item continua, a gente para por aqui e convido vocês a fazer a leitura em casa. Então vamos unir os nossos pensamentos e dizer uma prece a Jesus, pedindo assim: querido Jesus, querido ministro Clarencio, mas sobretudo Deus, nosso Pai, pedimos que nesse instante nós estejamos com os nossos corações envolvidos, nossos pensamentos sintonizados para iniciarmos mais uma noite de estudos. Graças a Deus. Então, meus amigos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que trata sobre as leis humanas. Então, hoje o nosso estudo ele vai falar sobre o progresso da legislação humana, das perguntas 794 a 797. Então, a gente vai começar fazendo uma leitura rápida da pergunta e um comentário em seguida. Então, na questão 794, nosso querido Kardec pergunta aos espíritos se a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem que a gente tivesse as leis humanas. Então, será que seria possível isso? Nós vemos aí tantas coisas acontecendo no mundo, nós temos legislações no mundo tão diferentes, né? No Ocidente, no Oriente, todas as circunstâncias que se colocam, e a legislação acaba refletindo a cultura daquele local. Será que haveria necessidade da gente ter essas legislações ou apenas a lei divina resolveria o nosso problema? E aí os espíritos vêm e nos explicam o seguinte, eles dão a seguinte resposta: poderia, se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Ou seja, se a gente já conhecesse bem a legislação humana, a divina, desculpa, nós poderíamos fazer com que essas leis fossem as únicas na Terra, né? Então, essas leis elas seriam suficientes. Mas os espíritos continuam. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Então, a lei de uma sociedade, na verdade, ela vai sendo amadurecida conforme o tempo vai passando. Então, nós temos nas sociedades como um todo os valores que aquela sociedade adota para si. Esses valores, eles acabam se transformando em regras de conduta e para que se garanta o bem-estar de todos aqueles que estão ali naquela sociedade, as pessoas adotam as leis. Só que essas leis, elas vão se modificando com o tempo. Na medida em que a sociedade vai amadurecendo, na medida que os valores vão se melhorando, as leis também vão sendo melhoradas. Até que a gente chegue no objetivo principal, que é afinizar as nossas leis humanas com as leis divinas. Então, na questão 794, Kardec pergunta aos espíritos se a gente teria essa necessidade de ter leis humanas. Os espíritos dizem que não, mas que a gente, para que só estivesse a lei divina em vigor, a gente teria que compreender bem as leis divinas. Como a gente ainda não compreende, a gente acaba por precisar dessas leis humanas. Então, é uma questão assim
bastante clara, né? Na questão 795, Kardec pergunta: qual a causa da instabilidade das leis humanas? Ou seja, por que as leis humanas elas mudam com o tempo? Por que não é uma lei única em todo o tempo da história de humanidade? E aí os espíritos vão responder assim, ó: nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e as fazem em seu favor. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, vamos lembrar lá na questão 13, no início do Livro dos Espíritos, onde Kardec ele traz as características de Deus, né? Quais são os atributos da divindade? Kardec pergunta aos espíritos. E um dos atributos que os espíritos colocam da divindade é que Deus é justo, bom e misericordioso. Então, a justiça, ele é um valor que está intrínseco em nós, porque nós somos filhos de Deus, porque nós também estamos com essa centelha divina dentro de nós, carregando esse valor da justiça. É por isso que a busca da justiça é uma característica inerente ao ser humano. Todo ser humano vai buscar esse valor em si, vai buscar construir o valor da justiça na sociedade que ele vive. Por quê? Porque ele está fazendo valer o seu atributo divino o que a divindade nos coloca, né? O que a questão número 13 lá nos coloca. Então, a busca da justiça é uma das situações em que todos os seres humanos eles vão trazer dentro de si. No entanto, nós sabemos que a justiça, o valor justiça, ele tem sim diferenças, né? Ele tem percepções diferentes. O que é justo para nós, talvez não seja tão justo para alguma nação lá no Oriente, por exemplo. Eu sempre gosto de comentar de um caso que aconteceu há pouco tempo, deve ter coisa de 10 anos atrás. Foi uma situação em que, num país do Oriente Médio, eles ainda seguem, né, as leis religiosas como leis civis. Então, eles ainda se pautam a sociedade deles pelas leis religiosas, e a lei religiosa que eles adotam lá é a lei do Corão, né? Ou Alcorão, como alguns conhecem. E em alguma interpretação da lei do Corão lá, eles entendem que uma mulher que já ficou viúva, mas que deseja se casar novamente, esse novo casamento se transformaria num ato de adultério. No entanto, para nós aqui no Ocidente, isso não se configura num ato de adultério, correto? Mas para eles entendem que o mero fato da viúva querer se casar novamente seria adultério. E essa pessoa, né, essa mulher, ela manifestou esse desejo e foi penalizada, e a pena dela era ser apedrejada até a morte. E assim foi feito. Ela foi a julgamento. Quando ela ia sofrer a pena, aí as sociedades de direito internacional, de direitos humanos internacionais, interferiram na situação para que ela não fosse sujeita à pena de morte por apedrejamento por conta daquele fato. Ela conseguiu uma anistia e conseguiu refúgio em algum país aqui do Ocidente. Bom, para que a gente traz esse exemplo? Para a gente demonstrar que o conceito de justiça ele vai variar de sociedade para sociedade. E na medida em que a sociedade vai melhorando, o conceito e o valor de justiça também vai melhorando, né?
Então, para aquela situação, eles achavam que era justo que ela fosse apedrejada. Depois da interferência desses órgãos de direitos humanos, e aí ela teve a liberação daquela pena e não precisou sofrê-la, sendo refugiada para o Ocidente. Porque no Ocidente isso já não é crime, né? Isso já não seria algo punível, né? Para nós ocidentais, isso seria perfeitamente aplicável. Então, na medida em que as sociedades vão evoluindo, elas vão aproximando suas leis das leis divinas, né? Quando a gente está lá na faculdade de Direito, a gente estuda o direito natural, né? Ou os direitos humanos, com essa ideia de sendo um direito natural, porque nós estamos existindo, nós somos seres humanos, nós temos direitos naturais. Quais são esses direitos naturais? Direito à liberdade, direito à igualdade e muitos outros. E as sociedades, principalmente aquelas que foram estabelecidas, né, nos seus sistemas jurídicos mais novos, depois da Revolução Industrial, depois da Revolução Francesa, a ideia da igualdade, da liberdade e da fraternidade acabou trazendo, né, esses valores para toda a legislação construída dessas novas nações aqui do Ocidente. O que não foi tão absorvido pelas nações do Oriente. Então, nós temos essa divisão de legislações no mundo de acordo como nós podemos nos comportar, como aquela cultura se coloca, né? Mas a gente tem que lembrar aqui que os espíritos nos trazem. Que na medida em que a gente vai se aproximando, né? A sociedade vai evoluindo, que a gente vai se aproximando da lei natural, as leis humanas elas vão absorvendo essas leis naturais. Então é um caminhar, né? E aí o Kardec traz um comentário para a gente sobre essa pergunta. Ele diz assim, ó: a civilização criou novas necessidades para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social de cada um. Então, por exemplo, vamos voltar um pouquinho na história, né? Quando Moisés ele leva as pessoas do Egito, né, os judeus do Egito para Jerusalém, né, nesse movimento histórico judaico, ele estabelece lá as leis para regular aquela sociedade, né? Que foram lá os 10 mandamentos, que a gente, em outra oportunidade, pode até estudar melhor como que isso se deu, esse processo mediúnico que se deu lá, através dessa escrita direta, mas isso aí é um outro estudo. Mas para que ele pudesse orientar aquela sociedade, aquele grupo de pessoas que estavam saindo do momento de escravidão para entrar, né, numa nova vida, ele estabeleceu as leis mosaicas, e essas leis elas tinham tanto o intuito religioso quanto o intuito civil. Então você tinha uma confusão entre regulamento religioso e regulamento civil, mas era para organizar aquela sociedade que vinha de uma realidade onde eram escravos. Então havia essa necessidade de você colocar muito bem para eles uma ordenação. Na medida em que aquela sociedade foi amadurecendo, eles completaram o processo de migração deles, a ideia foi se maturando, foi se refinando, até que nós chegamos hoje, né, nas legislações que nós temos. Então, quando Kardec traz aqui o comentário de que a civilização cria novas necessidades para o homem, e essas necessidades são relativas à posição de cada um, ele vai trazer a necessidade de novas leis também. Então, ele diz assim, ó: foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições através das leis humanas, mas sob a influência das suas paixões, o homem criou muitas vezes direitos e deveres imaginários,
condenados pela lei natural e que os povos apagam dos seus códigos à proporção que progridem. Então, por exemplo, hoje para nós é inimaginável aqui no Brasil que uma mulher que seja viúva e queira adquirir um novo matrimônio, um novo casamento, ela seja apedrejada em praça pública até a morte, né? Mas por quê? Porque isso já não está mais no nosso valor social, mas está naqueles valores daqueles irmãos lá do Oriente Médio, especificamente desse país. E aí, o que significa isso? Como é que você tira a vida de uma pessoa por conta de um novo casamento dentro de uma viuvez? Isso não é a influência das paixões, do domínio, do poder sobre aquela personalidade, né? Então, é a ideia daquele masculino querendo sobrepor aquela mulher, aquele gênero, né, feminino. Então, na medida em que a gente for evoluindo sobre esse conceito também vai ser modificado na legislação deles, assim como já é no da nossa. Então, quando a gente vai trazendo essa maturidade, né, dos valores humanos, dos direitos humanos, quando a gente vai seguindo a máxima de Jesus, né, não faça aos outros aquilo que não gostaria que vos fizessem, nós vamos estabelecendo códigos e leis que vão se aproximando da lei divina, né? E aí ele continua dizendo aqui: a lei natural é imutável e sempre a mesma para todos. Por quê? Se a lei divina fosse mutante, se ela mudasse com o tempo, nós não teríamos uma estabilidade, né? Então, você não poderia criar mundos, você não poderia estabelecer tudo que nós temos e nós entendemos no universo hoje. Então, vamos pensar em níveis, né, planetários. Hoje nós estamos aí passando por um movimento, né, de transição do planeta. Esse movimento de transição do planeta ele está acontecendo em vários planetas, porque é o movimento dos planetas ao redor da nossa Via Láctea e eles estão fazendo essa mudança. Então, não é apenas o nosso planeta que está em mudança, são vários planetas que estão sofrendo essas transformações. Isso é uma lei criada por nós, homens? Não. Isso é uma lei universal que está acontecendo em todos os universos. Desculpe, no nosso universo. Então, a gente não tem como mudar uma lei divina, porque é ela que estabelece o parâmetro e o padrão para que nós possamos nos desenvolver. É por isso que ela é imutável, até porque nosso Pai, Criador, é perfeito e tudo que Ele cria também é perfeito. Então, suas leis são perfeitas. Talvez nós ainda não entendamos na plenitude essa perfeição, porque nós não somos espíritos perfeitos ainda. Mas vai chegar um momento em que todos nós vamos compreender na plenitude essas leis, como funciona a mecânica celeste, como funcionam as leis divinas e naturais, como a gente está estudando aqui, né? Bom, então avançando um pouquinho no nosso estudo. A questão 796. Kardec pergunta: a severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Então ele diz assim, olha, nós estamos vivendo numa sociedade que a gente entende que ela é violenta. Então não seria necessário, né, a gente ter essas leis penais mais severas, né, com severidade? Olha a resposta dos espíritos. Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidades de leis tão rigorosas.
Então, olha que interessante essa ideia que os espíritos nos trazem, né? É o processo de educação do homem e de respeito ao próximo como a si mesmo que a gente vai conquistar leis melhores. Nós vamos conquistar situações melhores. Então, hoje, como que funciona, por exemplo, as nossas leis penais aqui no Brasil, né? Uma pessoa comete um crime, quando ela comete um crime, ela sofre uma punição, né? Ela é processada, julgada e recebe uma pena. E cumpre essa pena. Depois que ela cumpre essa pena, ela adquire a liberdade da rua, né? Então, qual é a ideia do nosso sistema hoje de penas? É que nessa restrição de liberdade, onde a pessoa que cometeu o crime fica presa, ela se reeduque para poder viver na sociedade. Só que a gente sabe que isso não está caminhando como deveria, né? Mas isso só vai ter realmente a mudança, a sociedade só vai se tornar mais calma, mais tranquila, uma sociedade onde você não vai ver mais crimes, na medida em que a gente for educando as almas. Então, por exemplo, vamos pegar um crime no nosso Código Penal, que é o crime de furto, né? O que é o furto? É você subtrair de outra pessoa algo de sua propriedade sem aplicação da violência. Então, eu estou vendo aqui um 50 reais em cima da mesa, só que eu não sei de quem é. Aí eu vou lá e pego aquele dinheiro e coloco no bolso. Isso é furto, isso é um crime. E aí vamos pensar pela lógica de Jesus. Se eu tivesse colocado os 50 reais ali, eu gostaria que alguém fosse lá e pegasse, furtasse e a coisa andasse normalmente como se nada tivesse acontecido? Eu não gostaria, né? Então, o que eu preciso fazer com a pessoa que ainda comete aquele ato? Educá-la. Olha, nós temos uma lei que ela é perfeita, que é a lei divina. A lei divina, o que ela manda? Que você faça com o outro só aquilo que você gostaria que fizesse a você. Se a lei divina ela faz isso, ela manda isso, cabe a mim obedecer. Enquanto eu não obedecer essa lei, eu vou ficar sofrendo as consequências de ter quebrado essa lei. Então, por exemplo, hoje eu vou furtar aquele valor, amanhã eu vou sofrer uma penalidade que é reflexo disso. Talvez vá me faltar um dinheiro que eu precisasse, talvez eu vá ser furtada. Aí a forma como a lei divina vai me encontrar é um pouco diferente, os mecanismos são um pouco diferentes, porque também nós não vivemos numa lei de talião, nós não vivemos uma realidade onde, eu fui ali, cortei a mão do meu irmão, aí eu vou ter a minha mão cortada. Nós não vivemos numa lei de talião. Então, nós vamos sofrer os efeitos da lei divina na prática de um ato na medida que for necessário para o nosso aprendizado. Mas como é que funciona isso? Bom, Chico Xavier contava um caso que é bastante corriqueiro, muitos já devem ter ouvido falar desse caso, mas ele é interessante para a gente ilustrar aqui esse estudo. A determinada altura, um rapaz resolveu reencarnar, né? Só que ele estava lá dentro do planejamento reencarnatório que ele perderia um braço. Ele perderia um braço para ele aprender que ele, né, não deveria se mutilar, não deveria mutilar o outro, e aquele braço faria muita falta a ele. E ele reencarna. Quando ele reencarna, ele muda o seu pensamento e sua proposta divina, porque ele começa a estudar, a se esforçar para ser melhor. E aí, quando chega lá a determinada altura da vida dele, em que ele perderia o braço, ele não perde mais o braço, ele só perde um dedo. E esse dedo que ele perde acaba tendo o efeito educativo, porque ele perdeu um membro, né? Mas ele não deixou de se quitar com a lei. Ele se quitou com a lei, porque ele havia necessidade lá no planejamento reencarnatório dele de perder um membro.
mas foi muito mais atenuado do que seria, porque é muito melhor você perder um dedo do que perder um braço inteiro, né? Isso é o merecimento. Então, nós não temos nenhuma fatalidade na nossa encarnação. Isso é um outro conceito que o Livro dos Espíritos também vem nos explicar. A única fatalidade que nós temos na vida é a perda do corpo físico quando a gente morre. Só que a gente não morre de verdade, a gente só perde o corpo físico. Essa é a única fatalidade. Você encarnou num corpo físico, você vai perder o seu corpo físico em determinada altura da sua encarnação, de acordo lá com o seu planejamento de vida. O restante, você vai se quitar com a lei dentro das provas gerais que você vai precisar passar. Então, por exemplo, eu vou ter dificuldade com perdas. Então, em algum momento da minha encarnação, eu vou ter uma perda, pode ser uma perda material, pode ser uma perda de uma pessoa querida. Eu vou precisar passar por essa situação, por essa experiência, para eu poder aprender. No fundo, todas as dores, elas são aprendizados. E na medida em que a gente aprende, a gente não precisa mais passar por elas. Assim, as nossas leis. Na medida em que a gente aprende a viver em comunidade, em sociedade e trazendo o bem-estar, né, de todos, o afinamento da ideia dos homens com a lei divina, a gente já não vai mais precisar passar por essas, provações coletivas que a gente passa hoje. Por exemplo, essas questões da violência, como nós estamos enfrentando aí. Mas isso é uma maturidade da nossa sociedade. E para encerrar, na questão 797, Kardec pergunta: como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Aí olha que resposta dos espíritos consoladora. Eles dizem assim, isso acontecerá naturalmente, pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem, que o conduzem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda que o serão. Espera. Então, naturalmente, a gente vai se integrar à lei divina. Isso é um processo. A gente está estudando a lei de progresso. Então, esse progresso, ele é inevitável, vai acontecer para todos, né? E todas as leis do mundo inteiro, elas vão, em algum momento, se afinizar com as leis divinas. E todas as leis vão ser reformadas. E toda a sociedade vai estar vivendo de acordo com as leis divinas. Essa é a lei do progresso. Então, nesses momentos em que a gente está vivendo aí uma situação de bastante desesperança, uma situação de confusão, essas situações onde a gente deixa o medo nos dominar, a gente não pode deixar isso acontecer. Por quê? Porque a lei é de progresso. A gente vai melhorar sempre. Nós estamos sempre andando para frente. Eu gosto muito de Leon Denis. Leon Denis tem uma frase maravilhosa. Ele diz: sempre para frente e para o alto. Assim é a lei de progresso. Então, meus irmãos, fica essa reflexão, que a gente não tenha medo de nada, que a gente entenda que estamos dentro de um processo de melhoria, que isso vai acontecer, que a nossa sociedade vai ser melhor, nossas leis vão ser melhores. E o que nos reserva é a felicidade, porque nós fomos criados para sermos perfeitos, para sermos felizes. Deus quer que nós sejamos felizes. Então, que a gente aprenda, né, a ver essa felicidade nas pequenas coisas do nosso dia, nos nossos gestos, na grandeza da vida que o Senhor nos concedeu. Então, boas reflexões para todos nós. E encerramos o nosso estudo aqui. Vamos à nossa prece agora, unindo os nossos pensamentos e dizendo assim: querido Jesus, querido ministro Clarencio, só temos a agradecer. Agradecer esses momentos de estudo que aqui tivemos oportunidade e que nós estejamos muito abençoados e protegidos sobre a tua luz. Que a tua paz, que o teu amor a todos nós invada, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.